Esse é um dia muito feliz para nós, porque é possível comemorar duas datas muito caras para os puquianos. Nós comemoramos praticamente hoje, de anteontem para hoje, os 10 anos da Cátedra Unesco de Leitura, cuja assinatura nesta mesma mesa foi feita pelo Padre Josafá em convênio com a Unesco. E hoje exatamente a gente completa um ano da publicação da Laudato Si, motivo da nossa reunião de hoje. Então nós vamos convidar para essa mesa o nosso reitor, Padre Josafá, que nos vai brindar com mais uma reflexão, mais uma leitura da Laudato Si. Para acompanhá-lo na mesa estão convidados dois professores, doutores, o professor Roberto da Mata, antropólogo, que não necessita de apresentações, um nome nacional, um nome internacional, um homem de compromisso com o homem, a quem pedimos que viesse refletir também sobre esse doentio antropocentrismo que a Laudato Si denuncia. Então, para acompanhar essa discussão, está o diretor atual do Instituto de Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio, o professor Alessandro Rocha, que é um teólogo, um doutorado na PUC do Rio e com um pós-doutorado em literatura. Peço, por gentileza, que tomem a palavra e o assento. Essa data a que eu me referi, duplamente honrosa e significativa para nós, a essas comemorações, se soma o fato de que o texto do qual nós vamos hoje falar e que nós vamos debater nos traga uma história de Franciscos, não é? Dentro do nosso Francisco mora o Francisco de Assis, amante da criação, aquele que passou a sua vida dando graças e louvores a Deus pela beleza do mundo, pela inteireza da criação. E também está o Francisco Xavier, na ancestralidade jesuítica do Papa Francisco. O Xavier foi aquele que destemidamente anunciou com o braço estendido a bênção de Deus sobre todas as criaturas, não fazendo acepção de raça, não fazendo acepção de cultura, o primeiro grande inculturador do Evangelho entre nações ditas, então, pagãs. Hoje nós vemos nesse texto do Papa Francisco, que lemos emocionados, acho que não há possibilidade de ler esse texto sem que o coração se confranja, efetivamente a presença desse louvor a Deus e dessa mão estendida à população do mundo para que juntos possamos, de fato, preservar a Terra, a casa comum, o planeta Terra. Então, nós sabemos que leituras, os que estudam leitura, sabemos que há tantas leituras quanto leitores, não é? Basta que a gente indique o lugar de onde fala o leitor, para que o ponto de vista se abra e se defina o ângulo dessa leitura. Vamos hoje ter aqui, então, 3 leituras da Laudato Si. Na perspectiva eleita pelo Padre Josafá, de ética, nessa perspectiva antropológica que o professor da Mata vai desenvolver e numa visão ampla de abraço da fé
de abraço do mundo pela fé, trazida pelo Alessandro Rocha, nosso atual diretor. Então eu passo a palavra ao padre Josafá para que dê início a essa mesa. Em primeiro lugar, eu quero dar bom dia a todos e a todas, agradecer muito a Deus a possibilidade de estar aqui vivo, cheio de disposição, de coragem, de esperança. Agradecer muito a presença do Instituto ILER e da Cátedra da Unesco, nessa celebração dos 10 anos da Cátedra. Agradecer a presença dos dois vice-reitores, Padre Germe e Sérgio Bruni, e dos senhores diretores, professores, alunos, amigos, e de maneira muito particular do meu querido amigo Roberto da Mata, nosso ilustre professor. Mas hoje também nós certamente comemoramos, além dos 10 anos da Cátedra, comemoramos, um ano do lançamento da Laudato Si. É evidente que, ao comemorarmos um ano do lançamento da Laudato Si, nós nos alegramos pelo fato de que a PUC tem sido a universidade no Brasil que mais tem divulgado a encíclica Laudato Si, sem dúvida alguma. Esse é um reconhecimento de todos, e nós não temos medido esforços no sentido de poder divulgar a Laudato Si nos seus vários enfoques. Eu, talvez com essa abordagem que completa a 35ª palestra de conferência que eu já fiz sobre a Laudato Si. Seja em Paris, na COP21, sobre a questão da água, seja nas universidades, a Universidade Católica Portuguesa também, sobre o enfoque sobre desafios para a educação, a Laudato Si. E tenho procurado divulgar realmente em todas as instâncias, seja nas PUCs, fui em várias PUCs com conferências sobre a Laudato Si, e também em órgãos, como por exemplo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para os juízes e embargadores, a SENAI e tantas empresas, e que nós não temos medido esforço no sentido de difundir o pensamento da Laudato Si. Ao comemorarmos um ano da Laudato Si, nós temos que ver a Laudato Si na sua dimensão profética. Não tem dúvida que isso é uma característica muito própria do Papa Francisco, profética porque ao mesmo tempo que denuncia algumas contradições que existem na relação homem-deus e natureza, apresenta também, de outro lado, muitas alternativas. Alternativa de mudança de vida, alternativa de sustentabilidade, alternativa de pensar um mundo um pouco diferente do que nós temos no contexto atual. Então, nesse sentido, eu acho que a encíclica ela vai na linha da profecia, sem dúvida alguma. E temos que ver também na Laudato Si uma dimensão muito importante que eu tenho enfatizado muito, Sr. Roberto da Mata, é a dimensão da convergência. Eu acho que a encíclica ela vem num momento de convergência muito importante. Convergência histórica entre as preocupações da ciência, preocupações da sociedade e preocupações da igreja. Eu acho que um momento muito importante, onde as ciências já oferecem dados suficientes para mostrar realmente que esse caminho que nós estamos tomando na humanidade tem que ser repensado. Esses dados são dados comprovados para a maioria dos cientistas do mundo todo. Convergência também da sociedade, porque existem clamores na sociedade, seja nas organizações da sociedade civil, seja nas diversas expressões que existem do tecido social, no sentido de que é preciso realmente repensar esse mundo e fazer o mais sustentável. E por outro lado a igreja também, que não tem deixado de ser profética. Basta ver que quando não se falava da questão ecológica, em 79 a igreja lançava a primeira campanha da fraternidade, preserva o que é de todos. E a partir de então foi uma sequência de campanhas com enfoque socioambiental. É o caso da Amazônia, é o caso da questão da água, foi o caso da questão da biodiversidade. Esse ano, sobretudo, da Casa Comum, 2016, o próximo ano também será a respeito um pouco da temática sobre o guardião da criação, ou guardiões da criação. Então eu acho que existe já uma preocupação já muito amadurecida dentro da igreja no sentido de difundir a questão socioambiental, que eu acho que é um desafio de todos nós. Então, nesse sentido, nós nos alegramos de poder celebrar nesse dia o lançamento da encíclica, e a PUC tem essa, vamos
eu diria, essa vanguarda, né, no sentido de que a nossa universidade assumiu essa missão. E eu, particularmente, diante do Papa Francisco, assumi essa missão de poder ser um divulgador da encíclica em nome da universidade. Então, eu quero agradecer muito a Deus, né, por isso, agradecer a vocês e vamos, né, então, partir para nossas breves reflexões. Certamente gostaríamos que ela fosse um pouquinho mais ampliada, mas o limite do tempo não permite. Mas, enfim, não vou me alongar mais e vou partir diretamente para a temática que eu pretendo abordar brevemente para os senhores e as senhoras nesta manhã. Eu só vou pedir licença um pouquinho, porque a questão de vocação de professor é complicado, né? Eu não sei dar aula, por exemplo, sentado. É a maior dificuldade. Então, eu vou levantar um pouquinho, ficar aqui, porque com isso eu posso ver os slides, né? E posso, né? Começar por aqui, pode. Um dos aspectos muito importantes que a encíclica aborda é a questão da fidelidade nas coisas pequenas. Eu acho que aqui está uma dimensão ética muito importante, que o Papa Francisco realmente coloca isso muito forte na encíclica, ou seja, a perspectiva de que se nós queremos ter um mundo diferente, mudança, é preciso começar a partir de gestos pequenos e acessíveis, né, às nossas mãos. Então, nesse sentido, eu diria que a ética da fidelidade das pequenas coisas é algo muito importante dentro da encíclica Laudato Si. E aqui é evidente, a inspiração forte está exatamente no Evangelho, né? Porque, como diz Jesus, né, quem é fiel no pouco saberá ser fiel no muito. Né? Ações pequenas e potenciadas é garantia para a vivência de grandes ações. Então, eu diria que aqui é uma dimensão muito importante, porque é algo que nós podemos fazer, né? Está ao nosso alcance, né? De coisas pequenas, né? Então, essa dimensão da ética, eu acho que é fundamental para não dar uma dimensão muito abstrata, de coisas talvez muito ideais, que são ótimas, formidáveis, mas estão muito longe, né, das nossas mãos. Então, aqui eu enfatizaria essa dimensão, a ética da fidelidade de pequenas coisas, que acontece, né, na vida cotidiana. Por exemplo, na questão da água, né? É uma dimensão importante, porque exatamente são posturas que nós temos que corrigir, porque são hábitos, às vezes, né, que foram importantes em determinado momento, mas que hoje são problemáticos. Por exemplo, o desperdício da água. É um fator que nós podemos conviver numa escala internacional, já com mais de 35 países do mundo que tem o problema da escassez. E o conflito dos territórios aumenta cada vez mais em função da água. Então, acho que essas posturas, eu acho que elas são importantes, né? O Brasil é um país que, vergonhosamente, tem um desperdício de água, né, extraordinário. E o Rio de Janeiro, então, é o que mais? Se você pega a lista do professor Tundiz, que está no livro dele chamado de Escassez, né, ele comenta exatamente isso. O Rio de Janeiro é campeão em perda de água, né, tratada. Esse é um problema sério. Então, acho que aqui está exatamente a ética de poder, né, nas pequenas ações, fechar as torneiras, evitar banhos longos e assim por diante. São posturas, eu diria, pequenas, mas são necessárias, né? O desperdício. Desperdício é outra coisa também que na encíclica o Papa coloca isso de maneira muito forte. Nós temos que combater uma cultura do desperdício. Não é possível a gente contemplar aqueles dados da ONU, onde nos mostra recentemente que o mundo, né, desperdiça 300 milhões de toneladas de alimento. Ou seja, um terço do alimento produzido no mundo é jogado fora. E o Brasil não está longe dessa escala. O Brasil representa 27 milhões de toneladas de desperdício de alimento. Que daria, evidente, né, em escala mundial, essas 300 milhões de toneladas daria para alimentar 800 milhões de pessoas. Então, realmente, a questão do desperdício é muito forte. E aí vem realmente a postura da ética do cotidiano, a ética das coisas pequenas, a gente poder realmente, como diz o Papa Francisco, lembrar que aquilo que às vezes sobra no nosso prato, está faltando no prato do outro. Então, essa postura pequena, não custa nada a gente poder, né, evitar isso, desperdício, né? E a gente tem que acostumar um pouco com isso dentro da nossa casa, no restaurante onde frequentamos, né? Se não comeu tudo, leva mais da quentinha. Né? Eu até conto um episódio que aconteceu comigo, muito gozado, porque às vezes tem algumas escalas aí, sobretudo em alguns lugares, que as pessoas ficam um pouco assim, tímidas, né? Dizendo, não, sobrou, vou pedir uma quentinha, né? O restaurante é muito chique para isso, né? Mas pede, não custa nada. Aí um amigo me convidou, né, para discutir um assunto aí da PUC, né, de pessoal de São Paulo. Aí nós fomos aí num restaurante que é muito caro aqui da Zona Sul, que é o Antiquários. E evidente, quando eu vi aquele volume comigo, eu digo, eu não vou ser capaz de absorver tudo isso. Então eu vou ter que levar. Né? E aí, olha, esse rapaz vai
acho que não tem muito costume desse restaurante pedir para levar um boi. Eu falei, vou levar. Não custa nada, isso aí não posso deixar desperdiçar. Primeiro, a Caixa já é bastante generosa em termos econômicos, né? Gasta, né? Então eu não posso deixar disso. Peguei aquilo, não tem problema nenhum. Saí dali e aí vem realmente as coisas, a surpresa de Deus na nossa vida, né? Vou saindo ali, fui para tomar um táxi, né? Parece que Deus colocou, né, no meu caminho a pessoa para mostrar realmente o gesto, se sou capaz de um gesto generoso. Veio a pessoa, eu só podia me ajudar alguma coisa, eu falei, olha, aí eu queria exatamente uma coisa para comer. Tá aí o gesto. Ou seja, são pequenas coisas que eu acho que a gente pode seguir realmente o exemplo de Jesus e ao mesmo tempo ter essa preocupação com não desperdiçar. Gestos pequenas coisas, por exemplo, a questão da reciclagem, nós podemos fazer ao alcance das nossas mãos. Eu não consigo entender como é que a nossa cultura dos nossos alunos tem que mudar muito, né? Porque o campus da FUL tem muito dessas lixeiras recicladas. E eu às vezes fico indignado quando ando pelo campus e vejo que as pessoas sentam na mesinha para fazer o seu lanche e deixam o resto dele. Ou não é capaz de jogar que está ali ao lado. Ou seja, talvez esse ato não foi realmente educado em casa, não vai para a universidade e reproduz a mesma coisa. Eu acho que são pequenas coisas que estão ao nosso alcance. A carona solidária também é um fator importante. A PUC foi premiada por um aluno da nossa comunicação, ganhou prêmios, né, fora do Brasil, no sentido de um aplicativo voltado para a carona solidária. Pode contribuir para melhorar o nosso trânsito, abrir a generosidade, né, que é a característica do coração humano, para poder, né, compartilhar com os outros. Então, eu acho que são esses pequenos gestos que está exatamente na questão da ética, da fidelidade em coisas pequenas, né, em si. Um outro aspecto também que aparece muito na Encíclica é a ética da interação ontológica, né, entre realmente as dimensões antropológica, né, teológica e cosmológica. Então, nesse aspecto, eu diria isso, quer dizer, aquilo que é uma afirmação, isso é uma afirmação do Papa João Paulo II, dizer que ao destruir a natureza, o homem manifesta um desconhecimento de sua própria e profunda verdade, de sua relação ontológica com os outros, com Deus, sendo um sinal da não colaboração com Deus na obra da criação. Eu acho que é exatamente o que a gente fica, nos dá uma certa indignação interior, quando a gente vê realmente que toda a criação está sendo, né, lapidada, destruída, ou usando a expressão do Papa Francisco, está sendo mutilada. Ele diz mutilação da criação. Então, acho que é algo realmente que essa ética da compreensão mais ontológica, da interrelacional entre todas as coisas, eu acho que é uma coisa importantíssima, pode passar. Ética da visão sistêmica. Eu acho que a Encíclica nos convida exatamente a um ponto central da Encíclica, que está no capítulo sobre a ecologia integral, que é o capítulo 4, que é extremamente importante, ou seja, como resgatar, talvez, essa dimensão, essa visão, aquilo que, digamos, a gente chama de visão sistêmica, que outros chamam de visão holística, etc, etc. Ou seja, nós estamos perdendo essa dimensão, né? É onde uma compreensão mais integrada entre as dimensões teológica, antropológica e ecológica. Estão profundamente implicadas, nós sabemos disso. Mas é preciso realmente a gente resgatar essa nova visão, quer dizer, ter uma visão do mundo um pouco mais integrada, né? Não se pode mais, como diz o Papa Francisco, separar as questões sociais das questões ambientais, né? Então, nesse sentido, eu diria que essa visão sistêmica ela é fundamental para os nossos dias. Pode passar. E contra essa visão sistêmica, eu acho que a Encíclica nos mostra exatamente, primeiro, a visão fragmentada do ser humano, né? Uma compreensão do ser humano como se fossem rostos partidos, né? E assim também da ciência, a nossa ciência também tem essa dimensão, de ficar realmente presa, né, dentro das suas áreas e não manter um diálogo mais interdisciplinar, né, em relação a outras ciências. O individualismo, que normalmente marca, cada um senta no seu mundinho, né, e aí fica, né, que é certamente uma dimensão que o nosso antropólogo vai abordar isso de maneira mais enfática. E depois do relativismo prático, de considerar o ser humano como objeto. E o Papa Francisco chega a afirmar, quando nós consideramos o ser humano como objeto, essa extensão também se joga na natureza, ou seja, também nós consideramos a natureza não como sujeito de ação que está a serviço, né, do mundo, mas algo como objeto. E sendo objeto evidente, a relação é diferente, né? Então, nesse sentido, eu diria que aqui, contra esse princípio ético dessa visão sistêmica, eu acho que essas coisas, essas três dimensões são muito fortes, pode passar. Ética da inclusão do vulnerável. Aqui eu diria que é um ponto muito caro para o Papa Francisco, e que aparece na Encíclica, é isso, quer dizer, como a gente tem uma ética da inclusão, daquilo que está mais vulnerável, seja do ponto de vista biológico, seja do ponto de vista mais ecológico, né?
Como as duas coisas estão muito próximas, nós não podemos separar isso. Então eu diria que onde existe a fragilidade da vida humana, né, nós temos que debruçar de maneira mais forte, seja do ponto de vista humano e seja do ponto de vista da natureza também. As vulnerabilidades devem ser protegidas, devem ser preservadas, até porque, como eu sempre costumo dizer aos alunos, né, uma espécie que desaparece da criação eu diria, como se fosse uma presença de Deus a menos na toda a obra. Né? A impressão que são gotas de transcendência que realmente desaparecem, né? Evaporam. Então aqui é um exemplo, trouxe até o exemplo do chamado de rabo de galo, que é uma espécie que ocorre a mais de 2 metros de Itatiaia e só ocorre ali, né, voltado para o mar. E um dia que desaparecer aquele ecossistema lá no alto de Itatiaia, essa espécie vai embora, sem dúvida. Então, a preservação dessa espécie é algo importante. Né? E é o exemplo também aqui do pau rosa, né, da Amazônia, né, onde a Chanel explora para fazer os perfumes mais caros que tem, mas uma espécie também é vulnerável. Né? Então essa vulnerabilidade ela tem que ser preservada, né? Ela tem que ser realmente tratada com carinho, e quando nós tratamos com carinho do ser humano, é evidente, nosso coração também se estende na dimensão do carinho e o cuidado com a natureza. Pode passar. E contra esse princípio aí tem as desigualdades planetárias, que está no 48 da Laudato, a cultura do descarte, que eu acho que é uma das coisas muito fortes dentro desse livro. A Francisca enfatiza muito isso, o descarte do ponto de vista ambiental e do ponto de vista humano. Quer dizer, nós descartamos as pessoas pela sua idade, pela sua capacidade de não produzir mais, né? E assim uma série de exclusões. Então, esse descarte antropológico e o descarte que nós fazemos, sobretudo com o produto da tecnologia, é um problema sério, né? Porque não sabemos, aqui mesmo nós encontramos esse problema na universidade. Como fazer realmente com essa parafernália, né, resultado dessa racionalidade técnica, operacional e imediatista, né, em que não sabemos, porque na natureza não é possível absorver isso dentro de uma escala breve, né, tem que ser de uma escala muitíssimo longínqua. Mas está aí, é o exemplo. Então, tem aí realmente um descarte do ponto de vista da cultura tecnocrática e um descarte do ponto de vista humano. E a mesma coisa da exploração desenfreada do nosso ecossistema. Né? Por causa, dada a sua fragilidade, a gente não dá conta disso, explora e as consequências são dramáticas. Aí eu coloquei 2 imagens mais fortes, que é exatamente a exploração da madeira amazônica e depois no Japão a matança também de baleias. Pode passar. Ética da mística criacional. Aqui está um ponto muito importante dentro da encíclica, que é exatamente como resgatar uma ética e uma mística da própria criação. Né? Ou seja, onde todos os seres criados têm uma presença do Criador e uma destinação transcendente. Né? Eu gosto muito de uma frase que está no Salmo 35, que diz que Deus quer salvar os homens e os animais. Ou seja, a salvação não é um atributo simplesmente para a dimensão antropológica, mas se estende também a toda a criação. E aqui nós temos algumas frases que são importantes, né? Os fundamentos exatamente dessa mística. O Criador está presente no mais íntimo de cada coisa. Aquilo que diz Santo Inácio, né? Contemplar Deus, ver Deus em todas as coisas, porque exatamente Ele está aí presente. Cada espécie tem um valor em si mesmo, né? E o Papa chega a dizer, independente, né, da utilização humana, independente. Né? Porque se fosse depender da utilização só humana, às vezes seria, um país de mega biodiversidade, seria uma contradição, porque a maioria das espécies nós não sabemos, né, a sua finalidade mais profunda do ponto de vista do serviço que ela pode prestar a toda a criação. Né? Depois, e toda espécie ela tem um valor também de dar glória a Deus, comunica a própria mensagem, ela é comunicadora de uma mensagem forte. É evidente, se não tiver uma visão mais sistêmica, dificilmente vai perceber isso. Mas eu acho que aqui está exatamente. E a presença do Cristo ressuscitado que habita em cada ser. Né? Pode passar. Contra esse princípio, nós temos a mutilação da obra da criação, né? Está exatamente enfatizado no encíclica. As interpretações incorretas, né, de dominar e ser dono absoluto da terra, que é uma coisa muito séria, porque exatamente são as leituras hermenêuticas, eu diria, errôneas, leituras muitas vezes que se façam sobre o texto sagrado e que não corresponde à realidade do texto sagrado. Então hoje é um problema sério e que gera esse fundamentalismo muitas vezes, né? Ou eu diria, esse domínio absoluto, né? Em vez de tirar a questão de ser guardião, de ser zelador da natureza, de ser administrador, aí passa a ser proprietário e ser dono, e aí as consequências nós já sabemos. E a constante rupturas, né?
Eu acho que contra esse princípio as rupturas são muito comuns. E são rupturas que historicamente não só aconteceram no passado, mas que ocorrem também no nosso dia. A ruptura do homem com o Criador, a dimensão transcendente, a ruptura do homem com o seu irmão, o episódio de Caim matando Abel, e a ruptura do homem com a natureza, que é o episódio do dilúvio. Ou seja, uma sequência de rupturas. Eu diria que, talvez diante dessas rupturas que ocorrem ainda nos nossos dias, né, constantemente nós temos, né, pessoas matando, irmãos matando os irmãos, né, temos aí realmente aquilo que é consequência das mudanças climáticas em relação à natureza e, ao mesmo tempo, a negação da transcendência. Então, eu diria que esse realmente é um grande desafio dentro desse princípio ético. Pode passar. A ética da metanoia. Eu acho muito interessante isso, porque isso aparece exatamente na chamada conversão ecológica, que o Papa fala nisso. Precisa ter realmente uma metanoia. Eu acho que metanoia não só no sentido da mudança de mentalidade, mas também mudança de coração. Eu acho que aquilo que a gente estava falando, né, Roberto, daqui a pouco é difícil, essa difícil tensão que nós vivemos entre o Logos e o Papa, entre razão e sensibilidade. Como é difícil para o ser humano fazer esse equilíbrio, né, daquilo que é da razão com a sensibilidade. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, porque se nós queremos acertar do ponto de vista planetário e pessoal, nós temos que estar mais ou menos de acordo entre razão e sensibilidade. Santo Inácio costumava dizer isso, né, que quando nós temos que tomar a atitude mais séria da vida, né, no discernimento, a primeira coisa é que razão esteja de acordo com a sensibilidade, para a gente acertar. Porque se razão não estiver de acordo com a sensibilidade e vice-versa, nós não acertamos nas grandes decisões da vida. Eu acho que isso se aplica do ponto de vista pessoal e do ponto de vista também planetário. Eu diria que essa mudança planetária é muito importante. E aí temos que superar as posturas passivas, que impedem de mudar os hábitos, né, a conversão pessoal e comunitária, né, o desenvolver da criatividade e entusiasmo pelas tramas do mundo, e assim vai, quer dizer, desde a guardianidade da criação, do cuidado, né, ao mesmo tempo, né, seja numa linguagem mais pastoril, como apresenta os evangelhos, ou seja numa linguagem mais moderna, da educação ambiental, saber plantar, cuidar, ou seja dentro de uma cultura mais inovadora, criativa, né, que é característica exatamente, eu acho que do momento que nós vivemos. Pode passar. Então, contra esse princípio, aí eu acho que está o realismo pragmático que burla as preocupações com o meio ambiente, a falta dos limites, que é um problema sério ético que nós vivemos hoje, como estabelecer limite, limite do ponto de vista antropológico e do ponto de vista também ecológico. E eu acho que a resignação acomodada, a confiança cega nas soluções técnicas. Né? Às vezes é isso, né? Abrimos os olhos para umas coisas, para outras nós fechamos. Né? E ao mesmo tempo, né, nos impede muitas vezes essa realidade, né? Dá a impressão de uma sombra que existe atrás de nós que faz virar o rosto para uma dimensão muito concreta da realidade que está aí diante dos nossos olhos. Né? E às vezes o acomodamento, e eu acho que isso aqui é muito grave, é exatamente a cultura da iniquidade, ou seja, você acostumar com ele e achar que é isso mesmo, não pode fazer nada, não posso mudar. Então isso é terrível, essa cultura da iniquidade eu acho que é muito perversa. Pode passar. E a conclusão? Conclusão de tudo isso, né? Eu diria o seguinte, que a ética tem um papel importante, é uma tarefa de construção permanente do que fazemos, e por que fazemos, porque eu acho exatamente isso aqui a questão das duas perguntas importantes, a pergunta moral e a pergunta da ética. Né? Então, eu acho que a pergunta da moral é o que eu posso fazer, né? E é evidente, isso na moral, da ética é por que eu posso fazer, ou por que eu estou fazendo isso. Então, tem uma dimensão social e pessoal. E aqui eu termino exatamente com a frase do Padre Antônio Vieira, eu gosto muito dessa frase de Vieira, que diz o seguinte: nós somos o que fazemos, né? Só existimos quando fazemos. Nos dias em que não fazemos, apenas duramos. Acho que essas são as pequenas considerações. Obrigado. Agradecendo essa abertura tão leve quanto densa, né? De um modo muito singelo, falando do coração, com a argúcia de selecionar as passagens mais importantes da proposta ética da Laudato Si, que o Padre José Carlos trouxe, além do livro. Então, nós vamos passar a palavra ao professor Roberto da Mata.
Em primeiro lugar, bom dia a todos. Prazer estar aqui para Josafá. Foi um homem que me fez falar para um cardeal. Eu falei, aliás, lá, na presença de todos, se minha mãe, pena que ela não está viva, mas onde ela estiver, ela ia ficar numa felicidade completa, porque o filho mais velho dela falou para um cardeal. Na brincadeira. E eu fiquei também, né, esse lado que não se extingue, né, que é exatamente isso que esse texto, né, o Papa Francisco nos diz, né, não podemos extinguir, deixar que essa nossa relação com o mundo que foi criado antes de nós. Né? Primeiro Deus criou o mundo, criou o universo, os planetas, e um planeta que no meu entendimento, na minha intuição, que obviamente não vale nada, porque é pequena, na minha intuição é o único planeta vivo que tem seres com consciência em todo esse universo que tem não sei quantos bilhões, que tem, aí mandam as naves, vão demorar 100 anos para encontrar um outro, né? Que é esse nosso planetinha Terra, do qual dentro dele nós somos uma pequena formiga. O que mais me chamou a atenção no texto que eu li nesses dias que recebi, e li, mas li na internet também, porque tem esse texto na internet. Eu agora estou com um problema de visão, então eu leio melhor no computador do que com óculos, porque estou com um óculos horrível, que é quase um microscópio. Então eu li no computador e assinalei algumas partes e encontrei vários paralelos com aquilo que eu pratico algumas décadas, para não dizer toda a minha vida, né? Que é a antropologia social, que é uma disciplina comparativa, por excelência comparativa. O eixo fundamental da antropologia é a comparação entre sociedades, seus valores, suas culturas. E obviamente, quando você compara, você é obrigado a fazer aquilo que o Lévi-Strauss e outros colegas chamaram, que faz parte da tradição da disciplina, o olhar distanciado, que eu acho que é mais surpreendente nesse texto, que é um texto escrito por um Papa de uma igreja que é absolutamente fundamental na formação da consciência, aquilo que nós chamamos do mundo da consciência judaico-cristã, que é a Igreja Católica, que essa igreja tenha feito esse exercício através do Papa Francisco de exercer essa visão distanciada. Por quê? Porque a leitura que aparece aqui não é uma leitura segmentada do mundo, ela não é uma leitura que tem um interesse do católico, porque obviamente se eu tenho interesse católico, eu vou me opor a outros interesses de outras religiões, que tem o interesse judaico, tem o interesse islâmico, que é, aliás, um problema nesse mundo que nós estamos vivendo, né? O retorno do messianismo islâmico, que é um messianismo que até certo ponto não faz muita, aparentemente ele não é muito racional para nós, mas porque nós tivemos nesse século XX 2 guerras mundiais e que sacrificamos milhões de jovens da idade desses meninos que estão aqui, da idade dos meus netos, foram sacrificados. 2 guerras mundiais, para não falar em outras mazelas, que é exatamente a mesma coisa que você tem quando você morre por uma causa maior. Então essa relação com uma causa maior é um problema complicado, mas o que está colocado aqui nessa encíclica é que, obviamente, nós, como atores do mundo, né, nós nos realizamos no teatro. Somos atores no teatro. Aliás, são 400 anos de Shakespeare, né? Eu acho que Shakespeare, que ninguém disse isso, mas eu vou dizer ainda, não tem umas notas. Uma das coisas que, obviamente, o tempo do Shakespeare obrigou ele a perceber, e ele disse, porque ele é um produtor, ele é um escritor, ele faz o teatro, mas ele produz teatro, é que todos nós somos atores, né?
Isso é uma frase shakespeariana de uma peça dele, que eu gosto muito. Nós todos somos atores e temos um momento para entrar no palco, um momento de entrada e um momento de saída do palco. Todos nós. Né? Então isso é muito importante, essa visão de fora. Agora, aqui, o que a encíclica diz é que nós hoje estamos correndo um risco, eu estou de acordo com centenas de biólogos, de químicos, de ecólogos, de antropólogos. O que ele diz é que nós corremos o risco não é só de desandarmos o drama. E o drama já foi desandado várias vezes, com guerras mundiais, com cruzadas, com holocaustos, com a divisão radical entre eu, nós e os outros. Fazemos isso todo momento, entre esquerda e direita, né, entre o alto e o baixo, enfim. Isso a gente faz. Mas o problema maior que está colocado aqui é que o próprio teatro pode desaparecer. Não é só uma questão do drama mudar, não. Nós estamos realizando, nós como seres humanos, não preciso dizer isso nem para os mais jovens que estão aqui, nós adoramos correr risco, né? Nós somos um bichinho do risco. Nós somos da prudência, mas não gostamos de risco, né? Enquanto uma corrida de cavalo, o Dostoiévski dizia isso, diante de um pano verde, de uma roleta, né? Todos nós viramos supersticiosos porque corremos risco. Vamos botar lá uma ficha. O risco que nós estamos vivendo hoje, e eu digo isso com toda prudência, porque eu não sou um ecologista, mas eu sou um antropólogo. Eu trabalhei com sociedades tribais, com essas sociedades chamadas selvagens e primitivas. Na minha primeira vida, né, eu estou vivendo a última. Eu estou na fase do crepúsculo. Né? Eu diria outonal, para não ficar muito feio, para não chocar muito, porque as pessoas dizem, não, e tal, que é isso? Você não está vendo? Não, eu sei exatamente onde eu estou. E eu não tenho mais capacidade de comprar um apartamento, como o menino do Itaú tentou me vender, para pagar daqui a 20 anos. Eu falei, eu não posso, meu filho. Ele disse, não, mas é um bom negócio, professor. O senhor está aqui, desconta do salário, consignado. Crédito, não posso, porque eu vou fazer 80 anos, em julho eu faço 80 anos, então como é que eu vou daqui a me pensar? Eu não tenho. Isso é uma coisa que vai acontecer com vocês jovens, todos, se Deus quiser. Deus há de abençoar todos aqui nessa sala, para passar dos 70. Quando você passa dos 70, acontece esse problema de que você não pode pensar em termos de 10 anos mais. Então, se você quiser namorar alguém, ou casar com alguém, ou exercer uma profissão, e alguém fala, olha, para você ser um grande cirurgião plástico, vai precisar de 10 anos de prática. Você esquece. Você é desenhista, porque não dá tempo. Essa questão do tempo, né, que vai sumindo na medida que o tempo vai passando dentro de você, que é exatamente essa questão da idade, é muito importante. Né? Então, o que que eu preparei? Eu fiquei escrevendo até 10 horas da noite. Eu fiquei escrevendo uma de coisa, eu em geral escrevo e não falo. Uma coisa horrível. O que eu preparei? Fazer Eu tinha escrito algumas coisas sobre esse assunto antes de conhecer a encíclica. O que eu notei foi um enorme paralelismo entre essas duas coisas. Não vou ter tempo de falar tudo que eu escrevi. Fiz 10 pontos. Né? Então, o primeiro ponto que fica colocado na encíclica, e que é um ponto que eu também tratei, e alguns colegas também trataram, mas eu tratei, para mim foi muito importante, é a questão da finitude do próprio mundo. Nós sabemos que nós somos finitos, mas um dia nós morremos. Este mundo, tal como nós o conhecemos, com a sua materialidade, com os seus valores, com seu sobretudo o seu enorme sofrimento, que pega uns mais do que os outros, mas que é impossível escapar do sofrimento e também do gozo, do amor, da solidariedade, da bênção. Isso tudo existe. Em proporções que são em combinações complexas, né? Que formam um tecido complexo. Mas um problema que é colocado é essa questão da finitude do próprio mundo.
tanto dos seus recursos, como os ecólogos estão mostrando, aqueles que estudam, né, a emissão de gases, etc., estão mostrando, quanto em suas certezas transcendentais, como se afirmava nas religiões monoteístas e outras religiões. Tem algumas religiões tribais, uma que eu estudei profundamente na minha primeira vida, não tinha. É uma discussão que, dentro da antropologia, se algumas sociedades têm religião ou não. Porque não tinha uma ideia de um ser que tinha criado todo mundo. Eram mitos e animais que davam aos homens determinadas, por exemplo, o fogo, que é absolutamente fundamental para a passagem entre a natureza e a cultura. O fogo foi dado a esses índios que eu estudei, esses Apinagé, que são lá do estado de Tocantins, foi dado pela onça. Evidentemente, no origem, não existia fogo. Aí um dia o menino se perdeu, encontrou uma onça que salvou ele, estava no ninho de arara, etc. Vários dos meus colegas se interpretam isso. O Levi Strauss tem 4 livros de mitologia interpretando isso. Eduardo Vieira de Castro, que é um ex-puquiano, professor do Museu Nacional, fez uma conferência, foi meu aluno no Museu Nacional, mas voltou aqui, inclusive começou a conferência dele dizendo, pois me viu, falou, estou muito feliz, porque o Roberto Amata era professor do museu e era aluno da PUC. Agora eu sou professor do museu e ele é o aluno da PUC, que é muito bacana. Né? São essas reversões. Quem deu a essa humanidade, chamada, a gente fala uma língua Timbira, todos os elementos que fazem aquilo que nós chamaremos de civilização, do ponto de vista deles, a agricultura foi dada por uma estrela, o fogo foi dado pela onça, então esses animais falavam, e os 2 demiurgos, que são 2, Sol e Lua, que são 2 homens, que vêm para a Terra e criam, tiram das cabaças, jogam na água, homens e mulheres que são feios e bonitos. Então não tem utopia. Como eles não têm utopia, e eles são fiéis a si próprios, coisa que nós não somos, e esse é um problema que está apontado implicitamente aqui, é um subtexto aqui, nós nunca estamos satisfeitos conosco, porque nós somos expulsos do paraíso, né? Nós somos resultado de uma expulsão, nós somos renegados. Né? Então é difícil. Né? E estão procurando, evidentemente hoje, né, nós, como bons materialistas, sobretudo dialéticos, né? Se é que ainda existe materialistas dialéticos, mas sobretudo os materialistas dialéticos estão procurando esse paraíso perdido. E as histórias das utopias são imensas. Eu estava escrevendo outro dia sobre isso, eu fiz um artigo falando de distopia, mas as distopias são mais... Toda utopia que a gente tenta criar leva a uma distopia. Né? A gente tenta programar essa sociedade a partir das descobertas do iluminismo, acaba criando exatamente o seu contrário. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um ponto importante também implícito na encíclica, que é no fundo, é uma crítica ao iluminismo. Essa ideia de que começa no século XVIII, por aí, talvez um pouco antes, talvez um pouco depois, talvez para algumas pessoas nunca aconteceu isso, evidente que não é verdade, mas essa ideia de que nós, um dia, nós descobrimos leis imutáveis da natureza, lei da gravidade, etc., etc., equacionamos determinados princípios de física, e aí alguém, muito brilhante, teve uma ideia de aplicar isso à sociedade humana. E aí é um desastre. Porque nós sabemos tanto sobre a natureza, se nós teríamos a capacidade de ter o controle sobre o nosso destino. E aí tome o que o Freud chamava de próteses. Né? Foi mencionado aqui pelo querido Padre Josafá. As próteses tecnológicas, né? Então, relógio. Todo ano tem um relógio novo, né? Agora tem esse tal relógio digital, que eu acho que é uma imbecilidade, mas enfim, desculpem. Né? O relógio da Apple. O relógio que é tudo. Eu não quero um relógio para eu quero um relógio só para medir o tempo, mas é um relógio que você pode fazer tudo, pode até conversar com ele. E com aquele relógio Bom, quando eu era garoto, tinha um detetive americano que tinha um que chamava Dick Tracy, né? Que ele falava no reloginho dele. Tem tanta prótese, o Freud diz isso num texto brilhantíssimo, porque ele não acreditava em apoteoses, como eu também não acredito. Ele não acreditava em epifania,
ele era um homem que tinha trabalhado com muita gente doente, e ele aprendeu com a doença, que eu acho que é um pouco do que está implícito aí, aprender com a nossa doença. A nossa doença hoje é essa proliferação enorme de próteses que estão amparadas num princípio fundamental da nossa própria cosmologia ocidental, porque nós também temos uma cosmologia, não são só os índios que têm, né? Não são os pré-colombianos, ou os asiáticos, os islâmicos que têm cosmologia. A gente vê bem isso, porque é o problema da visão distanciada, né? Na China vê bem os chineses, não sabe falar nem chinês, né? Aliás, tem um instituto da China aqui, meu querido, Instituto Confúcio. A gente chega na China e fica confuso, né? Sem trocadilho. A gente fica confuso. Não sabe nem a língua. Eu fui ao Japão, eu fui à Coreia, mas eu fui 2 vezes à Coreia, eu fui ao Japão. Tive um insight no Japão e na Coreia, fabuloso, sobre o que é ser um analfabeto. Coisa que eu falava tanto no Brasil, porque eu não sabia ler. E se tivesse um incêndio? Que tipo eu ia acompanhar, qual era o comando que eu ia acompanhar? Eu não sabia ler. Em que banheiro eu entrava? Se eu não tivesse o desenho, eu li algumas partes e encontrei vários paralelos com aquilo que eu pratico algumas décadas, para não dizer toda a minha vida, né? Que é a antropologia social, que é uma disciplina comparativa, por excelência comparativa. O eixo fundamental da antropologia é a comparação entre sociedades, seus valores, suas culturas. E obviamente, quando você compara, você é obrigado a fazer aquilo que o Lévi-Strauss e outros colegas chamaram, que faz parte da tradição da disciplina, o olhar distanciado, que eu acho que é mais surpreendente nesse texto. É um texto escrito por um Papa de uma igreja que é absolutamente fundamental na formação da consciência, aquilo que nós chamamos do mundo da consciência judaico-cristã, que é a Igreja Católica, que essa igreja tenha feito esse exercício através do Papa Francisco de exercer essa visão distanciada. Por quê? Porque a leitura que aparece aqui não é uma leitura segmentada do mundo, ela não é uma leitura que tem um interesse católico. Obviamente, se eu tenho interesse católico, eu vou me opor a outros interesses de outras religiões, que tem o interesse judaico, tem o interesse islâmico, que é, aliás, um problema nesse mundo que nós estamos vivendo, né? Um retorno do messianismo islâmico, que é um messianismo que até certo ponto não faz muita, aparentemente ele não é muito racional para nós, mas porque nós vivemos nesse século XX 2 guerras mundiais e que sacrificamos milhões de jovens da idade desses meninos que estão aqui, da idade dos meus netos, foram sacrificados. 2 guerras mundiais, para não falar em outras mazelas, que é exatamente a mesma coisa que você tem quando você morre por uma causa maior. Então essa relação com uma causa maior é um problema complicado, mas o que está colocado aqui nessa encíclica é que, obviamente, nós, como atores do mundo, né, nós nos realizamos no teatro. Somos atores no teatro. Eu gosto, aliás, são 400 anos de Shakespeare, né? Eu acho que Shakespeare, que ninguém disse isso, mas eu vou dizer ainda, não tem umas notas. Uma das coisas que, obviamente, o tempo do Shakespeare obrigou ele a perceber, e ele disse, porque ele é um produtor, ele é um escritor, ele faz o teatro, mas ele produz teatro, é que todos nós somos atores, né? Isso é uma frase shakespeariana de uma peça dele, que eu gosto muito. Nós todos somos atores e temos um momento para entrar no palco, um momento de entrada e um momento de saída do palco. Todos nós. Tá? Então isso é muito importante, essa visão de fora. Agora, o que a encíclica diz é que nós hoje estamos correndo um risco
Está de acordo com centenas de biólogos, de químicos, de ecólogos, de antropólogos. O que ele diz é que nós corremos o risco não é só de desandarmos o drama, porque o drama já foi desandado várias vezes, com guerras mundiais, com cruzadas, com holocaustos, com a divisão radical entre nós e os outros. Fazemos isso todo momento, entre esquerda e direita, entre o alto e o baixo, enfim, isso a gente faz. Mas o problema maior que está colocado aqui é que o próprio teatro pode desaparecer. Não é só uma questão do drama mudar, não. Nós estamos realizando, nós como seres humanos, não se dizer isso nem para os mais jovens que estão aqui, nós adoramos correr risco, né? Nós somos um bichinho do risco. Nós somos da prudência, mas não gostamos de risco, né? Falta uma corrida de cavalo. O Dostoiévski dizia isso, diante de um pano verde, de uma roleta, né? Todos nós viramos supersticiosos porque corremos risco. Vamos botar lá uma ficha. O risco que nós estamos vivendo hoje, e eu digo isso com toda prudência, porque eu não sou um ecologista, mas eu sou um antropólogo. Eu trabalhei com sociedades tribais, com essa sociedade chamada selvagens e primitivas. Na minha primeira vida, eu estou vivendo a última. Eu estou na fase do crepúsculo. Eu diria outonal, para não ficar muito feio, para não chocar muito, porque as pessoas dizem, não, e tal, que é isso? Você não está vendo? Não, eu sei exatamente onde eu estou. E eu não tenho mais capacidade de comprar um apartamento, como o menino do Itaú tentou me vender, está pagado daqui a 20 anos. Eu falei, eu não posso, meu filho. Eu disse, não, mas eu tenho um negócio, professor, o senhor está aqui, desconto do salário, consignado, crédito, eu não posso, porque eu vou fazer 80 anos, em julho eu faço 80 anos, então como é que eu vou estar aqui me pensar? Eu não tenho, isso é uma coisa que vai acontecer com vocês jovens, todos, se Deus quiser. Deus há de abençoar todos aqui nessa sala, para passar dos 70. Você passa dos 70, acontece esse problema de que você não pode pensar em termos de 10 anos mais. Então, se você quiser namorar alguém, ou casar com alguém, ou exercer uma profissão, e alguém fala, olha, para você ser um grande cirurgião plástico, vai precisar de 10 anos de prática. Você esquece. Você é desenhista, porque não dá tempo. Essa questão do tempo, né, que vai sumindo na medida que o tempo vai passando dentro de você, que é exatamente essa questão da idade, é muito importante, né? Então, o que eu preparei? Eu fiquei escrevendo até 10 horas da noite. Eu fiquei escrevendo uma depois, eu em geral escrevo e não falo. Uma coisa horrível. O que eu preparei? Fazer Eu tinha escrito algumas coisas sobre esse assunto antes de conhecer a encíclica. O que eu notei foi um enorme paralelismo entre essas duas coisas. Não vou ter tempo de falar tudo que eu escrevi. Fiz 10 pontos, né? Então, o primeiro ponto que fica colocado na encíclica, e que é um ponto que eu também tratei, e alguns colegas também trataram, mas eu tratei, para mim foi muito importante, é a questão da finitude do próprio mundo. Nós sabemos que nós somos finitos. Um dia nós morremos. Este mundo, tal como nós conhecemos, com a sua materialidade, com os seus valores, com o seu sofrimento, o seu enorme sofrimento, que pega uns mais do que os outros, mas todo, não, é impossível escapar do sofrimento e também do gozo, do amor, da solidariedade, da bênção. Isso tudo existe. Em proporções que são em combinações complexas, né? Forma um tecido complexo. Mas um problema que é colocado é essa questão da finitude do próprio mundo. Tanto dos seus recursos, como os ecólogos estão mostrando, aqueles que estudam a emissão de gases, etc., estão mostrando, quanto em suas certezas transcendentais, como se afirmava nas religiões monoteístas e outras religiões. Tem algumas religiões tribais, uma que eu estudei,
profundamente na minha primeira vida, não tinha. É uma discussão que, dentro da antropologia, se algumas sociedades têm religião ou não. Porque não tinha uma ideia de um ser que tinha criado todo mundo. Eram mitos e animais que davam aos homens determinadas, por exemplo, o fogo, que é absolutamente fundamental para a passagem entre a natureza e a cultura. O fogo foi dado a esses índios que eu estudei, esses Abinagé, que são lá do estado de Tocantins, foi dado pela onça. Evidentemente, na origem não existia fogo. Aí um dia um menino se perdeu, encontrou uma onça que salvou ele, estava no ninho de arara, etc. Vários dos meus colegas se interpretam isso. Levi Strauss tem 4 livros de mitologia interpretando isso. Eduardo Vieira de Castro, que é um ex-puquiano, professor do Museu Nacional, fez uma conferência, foi meu aluno no Museu Nacional, ele voltou aqui, inclusive começou a conferência dele dizendo, me viu, falou, estou muito feliz, porque o Roberto da Mata era professor do museu e era aluno da PUC. Agora eu sou o professor do museu e ele é o aluno da PUC. Que é muito bacana. São essas reflexões. Quem deu a essa humanidade, chamada, de falar uma língua Timbira, todos os elementos que fazem aquilo que nós chamamos de civilização, do ponto de vista deles, a agricultura foi dada por uma estrela, o fogo foi dado pela onça, então esses animais falavam, e os 2 demiurgos, que são 2, o Sol e Lua, que são 2 homens, que vêm para a Terra e criam, tiram das cabaças, jogam na água, homens e mulheres que são feios e bonitos. Então não tem utopia. Como eles não têm utopia, eles são fiéis a si próprios, coisa que nós não somos, e esse é um problema que está apontado implicitamente aqui, é um subtexto aqui. Nós nunca estamos satisfeitos conosco, porque nós somos expulsos do paraíso, né? Nós somos resultado de uma expulsão, nós somos renegados. Né? Então é difícil. E estão procurando, evidentemente hoje, né, nós como bons materialistas, sobretudo dialéticos, né? Se é que ainda existe materialista dialético, mas sobretudo os materialistas dialéticos estão procurando esse paraíso perdido. E as histórias das utopias são imensas. Eu estou escrevendo um dia sobre isso, eu fiz um artigo falando de distopia, mas as distopias são mais... Toda utopia que a gente tenta criar leva a uma distopia. A gente tenta criar, programar essas sociedades a partir das descobertas do iluminismo, acaba criando exatamente o seu contrário. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um ponto importante também, implícito na encíclica, que é no fundo, é uma crítica ao iluminismo. Essa ideia de que começa no século XVIII, por aí, talvez um pouco antes, talvez um pouco depois, e talvez para algumas pessoas nunca aconteceu isso, evidente que não é verdade, mas essa ideia de que nós, um dia, nós descobrimos leis imutáveis da natureza, lei da gravidade, etc., etc., equacionamos determinados princípios de física, e aí alguém, muito brilhante, teve uma ideia de aplicar isso à sociedade humana. E aí é um desastre. Porque nós sabemos tanto sobre a natureza, se nós teríamos a capacidade de ter o controle sobre o nosso destino. E aí tome que o Freud chamava de próteses. Né? Foi mencionado aqui pelo meu querido Padre Josafá. As próteses tecnológicas. Né? Então, relógio. Todo ano tem um relógio novo. Né? Agora tem esse tal relógio digital, que eu acho que é uma imbecilidade, mas enfim, desculpem. Né? O relógio da Apple. O relógio que é tudo. Eu não quero um relógio para eu quero um relógio só para medir o tempo. Mas é um relógio que você pode fazer tudo, pode até conversar com ele. Eu com aquele relógio do... Bom, quando eu era garoto, tinha um detetive americano que tinha um que chamava Dick Tracy, né, que ele falava no reloginho dele. Tem tanta prótese, o Freud diz isso num texto brilhantíssimo, porque ele não acreditava em apoteoses, como eu também não acredito. Ele não acreditava em epifania. Ele era um homem que tinha trabalhado com muita gente doente, e ele aprendeu com a doença, que eu acho que é um pouco do que está implícito aí, aprender com a nossa doença. A nossa doença hoje é essa proliferação enorme de próteses que estão amparadas num princípio fundamental da nossa própria cosmologia ocidental, porque nós também temos uma cosmologia.
Não são só os índios que têm, né? Não são os pré-colombianos ou os asiáticos, os islâmicos que têm cosmologia. A gente vê bem isso, que é o problema da visão distanciada, né? Na China vê bem os chineses, não está falando em chinês, né? Aliás, tem um instituto da China aqui, de Jesus, meu querido, Instituto Confuso. A gente chega na China e fica confuso, né? Sem trocadilho. A gente fica confuso. Não sabe nem a língua. Eu fui ao Japão, eu fui à Coreia, mas eu fui 2 vezes à Coreia, eu fui ao Japão. Tive um insight no Japão e na Coreia, fabuloso, sobre o que é ser um analfabeto. Coisa que eu falava tanto no Brasil, porque eu não sabia ler. E se tivesse um incêndio? Que tipo eu ia acompanhar, qual era o comando que eu ia acompanhar? Eu não sabia ler. Em que banheiro eu entrava? Se não tivesse um desenho, se tivesse escrito homem, mulher, japonês, eu não sei. Não sei a mesma coisa. Então, essas experiências são importantes. Por exemplo, fazer uma crítica das próteses, que tem a ver com a tecnologia, mas de uma outra coisa que é mais ainda complicada, é uma ideia, que é uma ideia eurocentrada, que se espalhou pelo mundo inteiro, que é uma ilusão de que o avanço tecnológico tem uma certa ligação com o avanço moral e espiritual. E essa ilusão levou à destruição de várias sociedades. Levou o filho, eu estudei uma, eu era menino, tinha 20 e poucos anos de idade, os gaviões, só falar, eles perderam a população, contato com a sociedade brasileira. O sujeito ficava gripado de manhã e de noite ele morria de pneumonia, porque eles não tinham defesas biológicas contra germes que nós não temos nenhum problema de trânsito, não sabia nada. Eu achava que sabia. A única coisa que era importante ali era a coragem, a motivação de estar tentando entender esses índios. Eles só falavam para mim morte. Que os índios estavam acabando, que não ia haver mais índio nenhum, que eles estavam morrendo. E eu não entendia, porque eu não podia entender com 25 anos essa ontologia, essa experiência da morte. Não podia, não era o meu momento de fazer isso, né, de descobrir isso. É toda uma sociedade que é uma humanidade inteira. Não são só sociedades tribais, são humanidades, são concepções de mundo. Que, do mesmo modo que você tem uma variedade imensa de espécies animais, cada um vivendo no seu nicho ecológico, cada um se aproveitando do mundo e dando ao mundo o que ele pode dar. Né? E aí a gente não pode pensar em termos de utilidade, a gente tem que pensar em termos de estética. O que eles nos dão, né? O canto dos pássaros. Pensa no canto dos pássaros. Ele serve para quê? Para nós, eles servem o canto da cotovia, do Romeu e Julieta, do Rouxinol, né? Serve para... Então, quantas músicas você tem que imitam esses cantos, essas harmonias que nós humanos não conseguimos, porque esse bichinho só sabe fazer isso, só sabe cantar. Né? Outros, pelo contrário, só demonstram aquilo que em algumas sociedades a gente deve imitar em momentos de grande bravura, que são os predadores, os grandes predadores, e, curiosamente, a partir da ideia do progresso, que é uma outra ideia, e do evolucionismo, que são 2 ideias implicitamente criticadas aqui, no meu ponto de vista, a ideia de progresso que liga. Aí, progresso tecnológico, progresso moral, nós temos um avião, e realmente temos, e tome prótese, e a maior prótese que nós fomos capazes de inventar é a bomba de hidrogênio, que quase levou o mundo ao seu próprio fim na década de 60. E eu vivi isso, assim, conscientemente. Alguns de nós aqui mais velhos viveram isso conscientemente, vocês não sabem o que foi a crise cubana. A crise dos mísseis que levou finalmente ao bloqueio, as decisões, só em filme, tem um filme, alguns filmes muito bons, né?
em que o mundo podia se destruir. Outro dia eu assisti um filme dos abrigos antiatômicos que os americanos construíram secretamente para abrigar o Congresso americano, né? Eu achei interessante. Tinha um abrigo imenso para abrigar o Congresso americano inteirinho, né? Eu até comentei, falei, pô, aqui no Brasil eu devia abrigar o Congresso nenhum. Vocês não. Nós vamos, vocês ficam aí. Vocês não merecem esse Congresso. E essa é a ideia da evolução. Então nós temos animais que são inferiores, animais que são superiores, e essa é a ideia que nós humanos fomos criados por último, né? Por que Deus não criou o homem primeiro? Uma resposta que alguém deu foi a seguinte: ele não fez isso, não criou o homem primeiro porque o homem já é orgulhoso e ficaria mais orgulhoso ainda. Então ele criou por último. Mas aí ficou pior, né? Porque criou tudo para nós. Que é a ideia clássica do humanismo, que aparece com a Renascença. Essa redescoberta desse antropocentrismo que aparece nas traduções que foram feitas no fim da Idade Média, né? Contato com o mundo árabe, que apresenta aos sábios ocidentais outros tipos de visão de mundo, mas sobretudo a álgebra, o nome árabe, a ideia do zero. A ideia do zero é uma maravilha, né? O zero é um negócio, é um nada, né? O zero é um vazio. E nós, com essa ânsia de um preenchimento sem fim, finalmente conseguimos fazer o máximo, né? Descobrimos um modo de produção que está criticado aí, que é um modo de produção capitalista. Está baseado em quê? Está baseado na ideia de que o mundo é infinitamente capaz de fornecer recursos, coisa que hoje a gente sabe que não é. Pode ser que eu esteja enganado, não é. E tem um conflito entre esse modo de produção e os limites e as suficiências do mundo. E aí tem esse problema que foi tocado pelo padre Josafá na questão ética, que eu acho que é fundamental. E eu vou, acho que meu tempo está acabando, eu vou terminar. Tenho 5 minutos, vou terminar com ele, que é a questão da suficiência. Eu sempre falo isso para os meus alunos, e para os jovens, meus netos, eu falo para os filhos, falei para meus filhos, falo para meus netos, que é uma questão importante para nós, né? Que eu vou colocar numa pergunta simples, porque é exatamente isso que foi colocado no primeiro slide. Quantos pares de tênis você precisa ter para ser feliz, cara? 40 ou 2? Eu tinha 2 sapatos. Não era, na minha geração de brasileiro, nascido em 36, portanto, um homem do início do século passado, velho, sou um homem do século passado. Não sou, se eu falar que eu sou velho, não é, mas se eu falar eu sou do século passado, então você é velho mesmo. Sou um cara do início, 3 décadas, quase da 4ª década do século passado. Eu tinha nunca pensei na minha vida que eu ia ser mais feliz ou não se eu não tivesse visitado Disney. Não existia Disney World. Eu vi filme de Disney, os primeiros filmes do Disney com meu pai. Branca de Neve, Os 7 Anões, alguns documentários, Mickey Mouse, Donald, não Trump, mas era o Doc, era o pato Donald. Trump é um desastre. Trump é um desastre completo. Mas em compensação eu vejo o Sanders, em quem eu votaria, que é um socialista democrata, pluralista, que aceita a visão dos outros, que é um problema. Nós estamos amarrados nisso, né? Mas esse ponto que eu queria não vai fechar. Não vou fechar porque não tem conclusão, não há conclusão nenhuma. A conclusão é a seguinte: a parábola final que eu quero contar é uma parábola entre 2 escritores americanos. Então isso vocês conhecem. Um chama-se Joseph Heller. Heller escreveu um livro, talvez alguns conheçam, chamado Catch-22, Ardil 22. Foi feito um filme, uma série. Ele viveu a Segunda Guerra Mundial, é um crítico da guerra, etc. Então esquece dentro de tudo. Joseph Heller. E o outro é o Kurt Vonnegut Jr., que é um filho de descendentes alemães que escaparam do bombardeio de Dresden, que foi pior, se não igual, de Hiroshima. Destruíram a cidade de Dresden, na Alemanha.
E ele escreve um livro sobre um sujeito que conseguiu escapar desse bombardeio e se pergunta a vida inteira como é que eu escapei dessa tragédia, porque escapar da tragédia é tão complicado quanto não escapar. Né? Escapar de uma tragédia é coisa impossível. Esses dois caras foram convidados por um milionário. Você sabe que os milionários gostam dos intelectuais, né? Os muito ricos adoram vir intelectuais. Eu já fiz muita palestra para a bibliodário. Graças a Deus. Porque senão não ferra. Sabia? Então, eu acho que agora parou um pouco, porque está todo mundo na pindaíba, como se dizia antigamente. Todo mundo na pindaíba. Mas os milionários gostam muito dos intelectuais. Eu já fiz palestra para diretores de companhias que estão envolvidas aí na Lava Jato, diabo. Todos os diretores sentados e eu falando aqui, os olhares para mim, assim, esse idiota não sabe nada, que nós é que temos dinheiro, eles têm um imbecil, fica estudando, é o cara que estuda. Entendeu? O cara que estuda, então é um idiota completo, porque nós é que temos dinheiro. Então, esses dois intelectuais, Vonnegut e Heller, foram convidados para passar um fim de semana na casa de um milionário americano que trabalhava na Bolsa de Valores, na época que a Bolsa de Valores americana estava no auge, na época do final, dos últimos anos do governo Bill Clinton. Uma mansão enorme, os dois foram para os seus respectivos apartamentos, se encontraram, tomar um drink antes do jantar e depois eles iam falar. Aí o Vonnegut falou para o Heller: Joe, você já tomou consciência, você já se deu conta de que esse sujeito que está nos hospedando, ele ganha num dia o que você jamais ganhou na sua vida inteira, com todos os livros que você escreveu, inclusive aquele que você vendeu para a televisão, para o cinema? Aí o Heller falou: sei, mas eu tenho uma coisa que eu sei e ele não sabe. Ele falou: mas quem pode ser isso? Eu sei o significado do que é suficiente. Obrigado. Com essa leitura extremamente perspicaz, subliminar, né, que mistura a força da Laudato Si com a herança cultural que o professor nos traz, que porta na sua história de vida, nos seus livros, com certeza a gente vai ter matéria-prima para pensar como eu, de ontem para cá, um bom tempo sobre esse tema e os pontos que ele nos levantou. Aliás, ele disse que ia levantar os 10, foi assim, brevíssimo, e amarrou todos, os últimos pelo menos, numa fala ilustrada por essa parábola, né? É uma experiência real, mas ao mesmo tempo uma parábola. Então eu agradeço a ele e passo a palavra ao Alessandro, nosso diretor, que enfecha a mesa de reflexões e de leitura sobre a Laudato Si. Bom dia. O padre Josafá ressaltou que a Laudato faz um apelo a que tenhamos reverência pelas coisas frágeis. Eu quero me valer desse apelo, porque é assim que eu fico me sentindo, né? Então eu quero contar com o espírito caridoso de vocês, né? Com a compreensão e já logo a recepção do texto da encíclica, e já façam isso colocando em prática nessa relação com a minha fala, dada as falas que nós acabamos de ouvir. Eu queria refletir um pouco sobre a convergência entre filosofia e, eu não diria teologia, mas filosofia e espiritualidade que há na encíclica. E chamar a atenção, primeiro, eu vou me deter um pouco no texto, primeiro sobre aquilo que é, eu acho, o eixo fundamental da encíclica, que é após falar da realidade como natureza, o Papa Francisco faz um deslocamento e não trata a realidade como natureza, mas como criação. Isso qualifica toda a abordagem que ele fará em diante. Acho que aqui está o salto quando ele fala de uma ecologia integral. Porque o Félix Guattari,
no livro 3 Ecologias, já tinha feito uma excelente discussão sobre a ecologia, a complexidade da ecologia, mas acho que o Papa Francisco, na Laudato, coloca um dado a mais quando faz esse salto. Claro que faz esse salto a partir da tradição cristã, faz esse salto a partir da sua profunda consciência espiritual, mas oferece um elemento que ainda não estava colocado assim de forma tão clara nas discussões sobre ecologia. O testemunho da fé nos comunica essa dimensão criatural da natureza, ou seja, há uma intencionalidade amorosa nas origens de todas as coisas. A Laudato Si pontua com clareza essa identidade criacional de tudo que existe. Diz lá o Papa Francisco: na tradição judaico-cristã, dizer criação é mais do que dizer natureza, porque tem a ver com um projeto do amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um significado. A natureza entende-se habitualmente como um sistema que se analisa, compreende e gere, mas a criação só se pode conceber como um dom que vem das mãos abertas do Pai de todos, como uma realidade iluminada pelo amor que nos chama a uma comunhão universal. Então, de fato, aqui tem um deslocamento. Essa amorosidade que está como pano de fundo todas as coisas, vai convocar, na perspectiva do Papa, um outro jeito de lidar com a realidade. Tal aproximação à natureza como criação, na perspectiva do Papa Francisco, é marcada por uma dupla postura. Primeiro, uma postura reverente, há de se reverenciar isto que não é qualquer coisa, isto que não é da ordem dos descartáveis, mas da ordem da amorosidade. É preciso ter reverência. E aqui a reverência extrapola as relações entre sujeitos, né? E uma das críticas, isso chamou a atenção do professor Roberto, uma das críticas centrais, às vezes velada, às vezes explícita, é com relação a essa razão instrumental que divide o mundo, que categoriza o mundo, separando os sujeitos dos objetos, né? Os agentes e daqueles que sofrem a ação desses agentes. E nessa chamada a toda a realidade ganhando uma dimensão criatural, some essa forma de dividir o mundo, essa forma de organizar o mundo, que coloca de um lado alguns. E aí nem significa que seja separar homens versus o restante da natureza. Mas algumas pessoas de um lado e um restante de outras coisas, dentre elas pessoas, e toda a diversidade das coisas criadas. Então, nesse abismo construído, a Laudato vem não fazer um arremedo, porque tem uma radicalidade aqui na encíclica. Não é uma encíclica reformista, não é uma encíclica que quer trazer, de certa maneira, uma coexistência pacífica, que quer reformar, tentando dar sustentabilidade a este mundo assim como se encontra. É mais do que isso. Aqui há uma chamada à conversão, à metanoia, como dizia o padre Josafá, porque não se pode sustentar, não se pode reformar as coisas assim como estão, porque assim como estão, as coisas estão fadadas à destruição. Então não se trata de simplesmente reformar, mas uma convocação à transformação. Então a primeira postura é a reverência e a segunda postura a desmistificação, porque tomada como criação, a natureza, a ordem de todas as coisas, não está colocada do ponto de vista mágico, como em algumas tradições antigas, mas dada como uma realidade com a qual nos relacionamos. O Papa vai chamar para a conversa na encíclica o Francisco de Assis, e aqui eu acho que tem uma riqueza, né?
aprofundando essa perspectiva criatural da realidade, o Papa Francisco lança a mão de São Francisco de Assis no Cântico das Criaturas. E ele cita: louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu irmão Sol, o que faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas, que no céu formaste clara, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e todo o tempo, com o qual as tuas criaturas dás o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Inspirado pelo poema místico do Pobre de Assis, o Papa Francisco chama atenção para que tal relação com a criação não pode ser esvaziada em puro sentimento. Antes, essa relação precisa constituir numa epistemologia capaz de oferecer um caminho alternativo ao domínio da razão instrumental. E aqui eu queria chamar a atenção disso. Por vezes nós perdemos o potencial epistemológico que há na mística, que há na poesia. Geralmente os textos poéticos entram como um epígrafe de textos duros, para de alguma forma embelezar alguma coisa árida em si mesma. O que o Papa chama a atenção é de que de maneira nenhuma se pode esvaziar o potencial epistemológico, filosófico que há nessa celebração à vida que faz São Francisco. Isso não é somente uma coisa a ser cantada como um hino que embala liturgias, mas isso é uma chamada à nova percepção sobre a realidade. Diz o Papa Francisco: esta convicção não pode, falando do hino às criaturas, essa convicção não pode ser desvalorizada como romantismo irracional, pois influi nas opções que determinam o nosso comportamento. Se nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente sem esta abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo, então nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor, ou de um mero explorador dos recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos seus interesses imediatos. Pelo contrário, se nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe, então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e a solicitude. A pobreza e a austeridade de São Francisco de Assis não eram simplesmente um ascetismo exterior, mas algo de mais radical, uma renúncia de fazer da realidade um mero objeto de uso e domínio. Então aqui é uma coisa fundamental, que é uma mudança, não uma reversão de polos, mas uma mudança de mentalidade e coração, porque nós investimos todas as coisas na educação das habilidades. E aqui há uma grande tradição que remonta ao pensamento platônico, que começou a produzir um dualismo que foi se aprofundando do ponto de vista da filosofia, mas acolhido também na teologia, de pensar o ser cindido, ontologicamente cindido, eticamente cindido, moralmente cindido, espiritualmente cindido. Todas as coisas já são vistas de forma fracionada. Aqui no slide que o padre Josafá trazia ali, aquela face craquelada, né? Aquela face partida. É assim que a gente acaba concebendo a realidade. E esse dualismo platônico, filosófico e místico se aprofunda demais no início da modernidade com o pensamento cartesiano, que é igualmente dualista. Só que agora tem uma cisão entre filosofia e técnica.
O mundo está novamente partido. E mais uma vez, isto é acolhido no ambiente teológico. Isso produz uma certa noção de espiritualidade, isso produz um certo trato para com a realidade. Essa chamada de atenção, quando diz lá o Papa Francisco, a pobreza e a austeridade de São Francisco não eram simplesmente um ascetismo exterior, mas algo de muito mais radical. Uma renúncia de fazer da realidade um mero objeto do uso e domínio. Isto aqui é uma disposição, isto aqui poderia ser chamado então de metanoia. Isto aqui é o tema fundamental, tão caro à longa tradição cristã, que é a conversão, que na verdade foi banalizado, foi banalizado, mas que tem uma intuição muitíssimo mais profunda, de como nós nos voltamos uma vez mais, cindidos como nos experimentamos, nos voltamos uma vez mais para uma relação de completude, no que diz respeito à transcendência, como chama muito a atenção a narrativa, os primeiros capítulos do livro de Gênesis, uma completude no que diz respeito à transcendência, uma completude no que diz respeito ao outro que está diante de mim, uma completude no que diz respeito à criação que me cerca e uma completude no que diz respeito a mim mesmo, porque toda essa vivência fracionada que temos com relação a Deus, que temos com relação ao outro, que temos com relação à natureza, ela começa numa relação fracionada que temos conosco. É porque partidos somos e nos experimentamos, que experimentamos um mundo partido. Então essa chamada a uma superação desta ordem de coisas é fundamental. Agora, como fazer isso? E aqui tem o dado da epistemologia que eu leio e extraio da carta do Papa. Não é possível fazer isso reformando, como eu disse, não é possível. É necessário uma virada epistemológica de primeira grandeza. O racionalismo, assim como nós o conhecemos, não dá conta disso. Eu queria lançar mão de um sociólogo francês que esteve aqui na PUC anos atrás, que é o Michel Maffezoli, para pensar o que poderia ser a virada, de um racionalismo ao que ele chama de um raciovitalismo. Na verdade, uma categoria que ele traz do Ortega Gasset, e que aprofunda. A um mundo sensível deve corresponder um saber que saiba lidar com ele. Uma razão sensível é necessária a um mundo experimentado como sensível. A razão curvada à grandeza da vida permite a invenção e a imaginação para celebrar um mundo em que reina a convivência dos homens entre si e desses com toda a criação. Porque aqui tem a necessidade de recuperarmos a dimensão imagética. É preciso imaginar uma outra realidade. Porque às vezes o que está colocado é que qualquer reflexão que façamos sobre o ambiente, sobre a natureza, fica esbarrada com o dado pragmático. De que é assim e não temos como reverter o estado de coisas como se encontra. Então nós ficamos entregues ao dado bruto de que as coisas têm sido assim e são irreversíveis. A gente tem que recuperar uma dimensão de imaginação. Essa informação de que é porque é, que na verdade não é só apresentada para as grandes questões estruturais, mas para a vida pessoal. Nós esbarramos com essa síndrome da Gabriela, do que eu nasci assim, essa coisa já está dada e eu fico atado diante dessa realidade que já me é imposta. Vamos recuperar uma dimensão de imaginação e de criação. É preciso, portanto, submeter a razão ao teste da plasticidade do que é vivo. Aceitar a dinâmica da vida como constitutiva da razão humana. Do axioma penso, logo existo, lá, Descartes, é preciso caminhar uma concepção mais vitalista. Penso, porque existo. A existência precede todo o axioma. E mais, é na existência que essas fórmulas são geradas. Mesmo que depois essas fórmulas se voltem contra a existência. No exercício de submeter a razão ao teste
da plasticidade do que é vivo, surge uma racionalidade transpassada pela vida em todas as suas dimensões. Uma racionalidade capaz de integrar intelecto, afeto, sensibilidade e intuição. Uma racionalidade aberta ao novo, que é próprio da dinâmica dos seres vivos. É preciso, nessa dinâmica do racionalismo, pensar, portanto, uma racionalidade mais ampliada. No caminho de uma razão sensível às dimensões da vida humana, que ao longo da modernidade foram desqualificadas, são engendradas para uma formulação nova. É preciso chamar para a conversa coisas que foram colocadas, que foram desqualificadas, como dizia o Descartes. Há aquilo que é o resto, cogitans, né? Aquilo que efetivamente interessa. E há o que é a resistência, a coisa desqualificada que está para nós somente como um objeto de investigação. Torcer, né? Quebrar essa separação do mundo e criar, a partir dali, uma outra perspectiva. A ascensão desses elementos puramente mundanos ao status epistemológico alarga o conceito de racionalidade posto no âmbito da modernidade. Alargamento que faz com que a racionalidade se mova em direção ao chão concreto da vida, ocorrendo desta forma uma mútua iluminação entre razão e vida. Isto é, de verdade, uma expansão da consciência que o homem tem de si e de suas múltiplas relações. O Maffesoli, chamando a atenção disso, diz: assim, através da iluminação ou do alargamento da consciência, é a vida em sua integralidade que se leva em conta. Para retomar uma expressão de Schelling, assim se pode pôr em prática uma ciência criativa que permita estabelecer um vínculo entre natureza e arte, o conceito e a forma, o corpo e a alma. O que acentua tal vínculo é a vida enquanto força pura, enquanto expressão de uma natureza exprimindo-se em uma forma. Para encerrar, o raciovitalismo, portanto, assume uma perspectiva epistemológica, uma nova forma de perceber as coisas, de lidar com elas, de conhecê-las. Uma perspectiva claramente estabelecida sobre o deslocamento de todo dualismo para o caminho de uma racionalidade mais integradora. Assumir tal tarefa conduz-nos a uma abertura a outras formas de perceber a realidade para além dos simples reducionismos que a gente faz e que produzem a instrumentalização que nós fazemos com relação à ordem das coisas criadas. Esse antropocentrismo criado, antropocentrismo é um produto. Quem é que de fato nos diz que somos o centro de todas essas coisas? É uma interpretação equivocada do texto das narrativas de criação. A criação na jornada dos dias e ao fim de cada dia da criação, há uma fala que na maioria das traduções que nós temos em mãos diz que Deus viu que tudo era muito bom, né? Deus viu que tudo era bom. Criou as primeiras coisas no primeiro dia e no final do dia diz, isto é bom. No segundo dia, isto é bom. No terceiro dia, isto é bom. No quarto dia, isto é bom. E no fim, num ritmo poético, o texto diz, e viu que tudo era muito bom. Uma interpretação bastante equivocada guarda este muito bom para o último dia da criação, onde foi feito o homem. Mas não é isso que o texto diz. Este fecho, este muito bom do poema bíblico, é uma referência ao todo da criação. Isto é um dado importante. E o segundo dado é que a tradução desse texto é também um equívoco, porque se traduz por bom chamando a atenção de uma questão ética. Mas a tradução do texto cabe perfeitamente o belo.
Então criou no primeiro dia e ao final do dia diz, isto é belo. No segundo dia diz, isto é belo. No terceiro é belo. E no fim de tudo, isto é muito belo. Porque antes de qualquer coisa, tudo que foi nos dado na perspectiva da encíclica, que não é natureza, mas é criação, está dado para ser reverenciado, ou seja, para ser contemplado. A beleza é este dado que nos chama a contemplação, que nos chama a reverência, que nos chama a um trato amoroso para com aquilo que está ao nosso lado. Não como um objeto que eu ponho e disponho à medida das minhas necessidades, mas como uma realidade autônoma que está diante de mim e que diante dela eu tenho que reverenciar. Agora, não faremos isso, eu fico muito desconfiado sempre nos discursos que vão no caminho de uma ecologia, que tentam harmonizar esta máquina louca que tem como carro-chefe o capitalismo, com a preservação daquilo que a gente quer colocar quase como exótico, né? A natureza quase como uma coisa exótica, que precisa ser de alguma maneira preservada. Não é possível. Ou pensamos na perspectiva da encíclica numa ecologia integral, e isso significa uma transformação de nós com relação ao todo da criação, ou nós vamos ficar fazendo reformas, né? Movimentos reformistas para tentar produzir algum tipo de harmonização entre isto esse sistema que acabou por levar à condição de destruição ou de risco iminente de destruição toda a natureza. É isso. O Alessandro nos traz essa leitura que acorda em nós um chamado a uma dimensão espiritual que não está restrita apenas à valorização do homem e de seu pontificado sobre o mundo, mas de um encontro com o homem, do homem com toda a natureza, e um apelo a pensar uma dimensão nova, não é? Diz uma epistemologia nova, não é? Que afete nossas práticas e nossas reflexões, inclusive acadêmicas. Não é? A gente pode se perguntar aqui para onde vão os cursos que nós estamos oferecendo na universidade, que nós estamos de fato privilegiando, e que mudança de rumo, que metanoia, que transformação nós queremos fazer com as nossas práticas sociais, políticas, a partir de uma contemplação diversa desse universo que nos tem sido ofertado pela compaixão, pela misericórdia de Deus. Crendo ou não crendo, nós estamos diante de uma maravilha. Estar em contato com essa maravilha deve nos transformar ou transformar a nossa visão estreita de mundo. Então, eu quero agradecer muito aos 3 palestrantes dessa manhã. Gilda, a gente vai ter ainda a projeção do nosso mini... Tem uma pequena projeção. Eu não gostaria de ser indelicada com o público que está aqui. Nós temos um aperto de horário, nós temos que terminar até o meio-dia. Eu queria saber se 1 ou 2 pessoas gostariam de fazer um comentário ou um diálogo com a mesa. Eu abrir esses minutos para isso. Alguém gostaria de conversar com os nossos ilustres palestrantes? Helder, quem mais? Pois não, eu quero destacar aqui no documento, o professor Roberto Amado, os outros professores também, me chamou muita atenção quando ele coloca aqui sobre a crise do antropocentrismo moderno. Que aqui eu vou permitir só ler um pequeno trecho, que ele fala que nos tempos modernos verificou-se um notável excesso antropocêntrico, que hoje, com outra roupagem, continua minando toda a referência a algo de comum e qualquer tentativa de reforçar
os laços sociais. Aí vai se falando muito a respeito. Eu queria ouvir todos, né, do professor também Roberto Amado, como ir de encontro a isso, né? Porque a gente está no mundo do descartável e os seres humanos também vão vivendo esse mundo do descartável, né? As pessoas depois, o Papa Francisco falou muito isso também na ocasião da JMJ, do descartável, das pessoas mais velhas que vão ficando de lado, enfim. Quando o senhor falou do sapato, né? O senhor tinha 2 e que não tem necessidade de ter 10, eu fiquei pensando também que a gente fala de reciclagem, sim, mas eu acho que o consumir de modo inteligente também é melhor do que depois pensar na reciclagem. Então, é aquilo que o senhor falou, eu posso ter 2, vai me servir, por que eu tenho que ter 10? Porque depois eu pensar, não, mas depois eu vou trabalhar reciclar e eu jogo para reciclagem, mas como eu posso trabalhar isso? Né? Eu tenho um filho de 8 anos, a gente trabalha, né, muito essa questão também lá em casa, porque minha esposa, além de professora de ensino religioso, também fez gestão ambiental, então a gente trabalha essa questão dele, mas a gente vai de encontro também aos outros, né, que vão fazendo tudo ao contrário. Então é uma luta constante do dia a dia, né, como a gente pode, dentro disso que ele fala aqui, dentro do próprio Francisco fala dessa crise do antropocentrismo moderno, como o senhor vê, assim, não sei se o senhor leu essa parte, mas eu acho que chama muita atenção, é uma coisa para a gente ler todo dia. Né? Porque a minha resposta são 2 coisas diferentes. Né? Primeiro, a luta para educar os filhos, os alunos, os amigos, os colegas, os irmãos, enfim, as pessoas que são os nossos contemporâneos, de idades diferentes, que pensam de maneira diferente, deveriam pensar assim, porque o mundo é diverso. Eu diria, a minha resposta como antropólogo é o seguinte, são vários antropocentrismos. Ele está falando de uma tradição, mas se você for percorrer as sociedades africanas, você encontra outros antropocentrismos que estão em choque com este, em que você tem concepções de natureza. Não tem nem concepção de natureza, porque só pode haver uma concepção de natureza se você estabelece muito bem, como nós fizemos no mundo ocidental, a ideia de cultura e de civilização. Se você estabelece a ideia de civilização como adorno, como sofisticação, é toda essa discussão que agora aconteceu no estúdio de 2 dias, que vai aparecer no meu artigo de quarta-feira, esse negócio do Ministério da Cultura e Educação. Né? Não pode acabar isso. A cultura o espírito do Brasil é cultura, a identidade brasileira é cultura. Como é que um cara, um idiota, vai terminar o Ministério da Cultura? Mas a cultura precisa de um ministério? É exatamente o oposto que ele está dito aqui. Ele tem um ministério, ele vai criar um livro de regras para que a gente possa ver o mundo dessa maneira, ou isso tem que acontecer de um outro jeito. Então, se você percorre, por exemplo, eu vivi isso, foi para mim chocante, né? Como é a concepção? Estudando os antinazistas, você morre, a morte existe. Esse é um dado. Esse é o único denominador comum, talvez, em qualquer antropocentrismo, porque ele acaba quando as pessoas morrem. Então acabou o antropocentrismo, não tem mais. Tem que botar num caixão e tem que enterrar. E tem que fazer um trabalho um trabalho superior, um trabalho de investimento que exige você se virar pelo avesso para você refazer a rede de relações sociais e amorosas que essa pessoa deixou. Isso em qualquer sociedade tem que fazer isso. Se for uma pessoa importante, você tem que fazer. Em algumas sociedades, como esses grupos de Timbira do Brasil Central, são sociedades humildes, que não tem rede, não tem cerâmica, tem uma tecnologia zero, mas tem uma organização social tão complexa que a morte é intrusiva. A minha interpretação disso, quando morre alguém, não caberia morrer a morte não tem lugar nesse sistema, porque eles vivem uns em funções dos outros através de um sistema complexo de relacionamentos formais e informais, de pessoas com clubes através do nome, e num constante sistema de troca ritual. São
os brasileiros diziam assim, mas esses caras não trabalham. É porque o trabalho deles é exatamente o trabalho de construir e, ao mesmo tempo, revogar todo o sistema ritual que eles têm, que é o que faz com que aquela sociedade seja intrincadamente indissolúvel, apesar de toda a agressão sofrida pela sociedade brasileira. Então, essa maneira de conceber os seres humanos é completamente diferente da ideia platônica. O que Platão fez? Platão instituiu coisa que até hoje, é o texto que nós estamos tentando sair, o esforço de sair, o quê? Que o espírito, em muitas formas ideais, são muito melhores do que as formas materiais. Entretanto, nós vivemos num mundo material, mas Platão, quando diz que, quando ele substitui o artigo indefinido pelo artigo definido, porque não é uma mulher, é a mulher. Você conhece várias mulheres, você não conhece a mulher. A mulher você só conhece nesse mundo das formas ideais. Toda a cosmologia ocidental, num certo sentido, está contida na substituição de um artigo definido pelo artigo indefinido. Ou melhor, do artigo indefinido pelo artigo definido. Você encontra uma sociedade como eu encontrei, por exemplo, não tem nenhuma ideia. Você morre, o que acontece? Você vai para a aldeia dos mortos. E na aldeia dos mortos? A aldeia dos mortos é igual a essa. Só tem uma diferença. Não tem a mesma energia. O sangue dos mortos não é vermelho, é verde. É tudo fraco. E eles duram muito. E depois? Depois eles morrem. E aí sai uma alma pequenininha que entra num bicho e desaparece. Ou entra num toco de pau e desaparece. Então, esse antropocentrismo no qual nós somos responsáveis, que nós temos responsabilidade nesse antropocentrismo, todos nós, né? Que o ego é fundamental. Freud tentou, Freud detesta Freud exatamente por isso, né? E Freud rejeitou as próteses. Depois ele inventou um negócio chamado inconsciente, que coloca todo mundo numa vala comum, né? Complicadíssimo. E depois colocou um outro problema, que é uma batalha entre as forças civilizatórias, que são essas forças regras morais, religiosas, éticas, etc., e os impulsos inconscientes. E a nossa vida é uma máquina, né? Constante, uma luta. Eu sei só que não adianta. E quando eu perguntava, e por que tem tanto que eu descobri fazendo meu trabalho de campo, né? Eu descobri que todos eles tinham casado mais de 5 vezes. Como é que casa tanto? Por que vocês têm tanto divórcio? Não, nós somos diferentes dos brasileiros. Vocês se matam, brigam. Nós não, quando tem uma mulher que não presta, o homem volta para casa da mãe dele. Estão na mesma aldeia, não tem problema de disputar riqueza, porque todo mundo está no mesmo nível de riqueza, todo mundo sabe fazer as mesmas coisas. Você conhece todo mundo, o nível de pessoalidade, a densidade pessoal é imensa. Você está andando com ele, fulano andou aqui pelo marca do pé e estava com uma menina, porque ele estava pegando o pé do homem, ele sabe que é o cara. Eu mostrava uma flecha, que eu comprei coleções para o Museu Nacional, para levar para trabalhar no Museu Nacional, que o cara olhava e dizia, isso aqui quem fez foi fulano. Esse nível de intimidade controlada que nós absolutamente perdemos, porque nós inventamos um negócio chamado cidade, a maravilha de Roma, a grande cidade, que tem estátua de bronze, que tem coliseu, que tem não sei o quê, que tem isso, Empire State Building, Trump Tower, o Centro Olímpico, ciclovias, nós inventamos esse negócio todo. Hoje nós estamos diante de uma porcariada, nós não sabemos o que fazer com ela, mas foi tudo criado para os nossos sujeitos. E a ideia é que nós somos o sujeito. Nós somos sujeitos, pior, somos sujeitos da história. Nós fazemos a história. Teve um cara chamado Karl Marx, que dizem que eu não gosto dele, ao contrário. Eu adoro ele. Que diz uma frase no 18 Brumário que é maravilhosa. Nós somos sujeitos da história, sim, mas sob certas condições. Sob certas condições. Então o antropocentrismo está aqui, é assim, sim, continuamos com ele, mas tem que mudar. Não, por que tem que mudar? Eu acho que a convergência que nós três falamos, todos três, ninguém conversou antes um com o outro, mas a convergência que foi enfatizada mais pelo padre Josafá, a convergência desse documento é a convergência que não depende
do meu ponto de vista, o que está acontecendo é uma convergência planetária, que eu falei no olhar distanciado. Se você olhar o planeta como um todo, o que você vê não são só desastres humanísticos, como nós traduziríamos em 1940. Tem um povo que está passando fome, então nós vamos lá ajudar a ONU, dar comida, ajuda de baraqueira, comida para quem? Reconstruímos a Alemanha, que está destruída, a Europa foi destruída, o Japão está destruído, nós vamos ajudar. Não é isso, é muito mais complicado do que isso, e continua existindo, porque a guerra continua existindo, o ódio continua existindo, o desprezo continua existindo, né? E ao mesmo tempo o planeta está doente. Então você tem degelo, você tem aumento de nível do oceano, aí o que vai acontecer com uma rata? Se a gente comprou um apartamento na Tropical ou morar lá, que tem um cara da CBD, um desses CBD, de jogo de futebol, né, que mora lá, Tropical, não sei o que é, não esqueço o nome dele agora. Enfim, mora lá. O que vai acontecer com uma rata, que é uma maravilha? Eu acho maravilhoso, tem um show da Broadway, eu estive lá, gosto desse tipo de música. Lamentavelmente, nós também não podemos nos desligar, como se desliga a luz, das nossas educações sentimentais. Não são educações intelectuais só. É mais fácil mudar a orientação intelectual do que mudar o seu coração. Porque você gosta de certas coisas, não gosta de outras. Comida, que para nós brasileiros é fundamental. Então, o que eu diria como resposta, porque já estou fazendo quase que tudo agora, eu não posso mais falar, cara. Eu vou cortar minha língua. Eu tenho tanta história para contar, tem tanta coisa que não dá. Então, vou cortar minha língua. São muitas humanidades. O maior crime que foi cometido pelo Ocidente, por essa cultura judaico-cristã, que nós inventamos, carregamos e temos esperança de corrigi-la, através, que está no final, pelo amor, que é a chave, a ponte entre tudo isso, todos esses descompassos, é o amor que Freud, apesar de... Freud falou do amor, que ele fala na transferência, quando o paciente se entrega a um curador, a uma pessoa, um orientador, quando uma pessoa se confessa com um padre, um sacerdote, há uma transferência, essa transferência e o perdão, o amor, essa aceitação dos segredos. E o que está aqui é uma revelação de um segredo. O mundo é complicado e o antropocentrismo, com esse sistema de produção, entendeu? Ele vai destruir, como eu disse aqui, vai destruir o teatro, joga fora tudo. Porque nós não conseguimos controlar. Agora nós temos um outro elemento, que é o mais complicado de todos, que é essa propensão de arriscar. E a gente só acredita no último momento. Quando o filme está terminando, aí a gente vai querer consertar e não dá mais tempo, porque o tempo ecológico, o tempo da natureza, obviamente é diferente do tempo humano, que hoje, diferentemente da minha infância, é medido nem mais em gerações, é medido em termos de 5 anos, talvez um curso. Já tem diferença entre os meninos, uns têm cabelo grande, outros já usam isso. Esse individualismo absolutamente incontrolável, que também faz parte da nossa existência, o exercício da liberdade, o direito de ser diferente. Como conciliar todos esses instrumentos, né? Tentar harmonizar isso olha, eu confesso que não há resposta. Eu não tenho resposta. Bom, eu vou agradecer em nome do Alessandro, da Gilda, da Cátedra, em nome do Heitor também, que nos acolheu nessa abertura das nossas comemorações, que vocês tenham vindo partilhar conosco as reflexões dessa manhã sobre a Laudato Si. Nós temos um vídeo de 3 minutinhos sobre... Hein? Pode deixar ele passando. Pode deixar ele passando, pronto. E pedir para avisar, a Gilda me pede para avisar, que a abertura do nosso varal de poesias, que estão aqui sobre a mesa também, algumas, tá bom, Maria Helena, que é a gestora desse momento, desse varal,
ela vai ser aberta na segunda-feira que vem, ao meio-dia, naquela pérgola perto da cátedra. Mas as poesias vão estar espalhadas por todo o campus, né, por todo o bosque da PUC. Então eu quero agradecer muito a vocês, e enquanto passam aqui as nossas poesias, a gente se despede. Por hoje.